E aí, gente, fazer um vídeo rápido pra ir poder ir dormir. Mas Marvel tô com Fight Souls. Talvez tenha referência do que vai ser a história dele até mesmo no nome. Porque Toque, né? Tocon estavam dizendo que pode ser referência a Toque, né? O primeiro Toque da Arc System com esse universo de heróis da Marvel. E Fight Souls é alma de lutador, né? Alma de lutador, alma de lutadores, coisas assim. E na minha humilde opinião, né, é um jogo que não só significa que é um jogo que tem alma, mas pra mim a história tá clara. O jogo vai se basear com a história de Reinado Sombrio. Pra mim tem tudo pro jogo ser ter um modo história no jogo e o modo história ser focado talvez em algumas outras coisas paralelas acontecendo no modo história, mas provavelmente o foco principal do modo história será Reinado Sombrio, ok? Reinado Sombrio. E aí o que eu digo, o que é o Reinado Sombrio nas HQs? É quando após o ataque da invasão secreta, que nos quadrinhos termina com o Norman dando um ataque lá na rainha deles, né, na líder dos Skrulls que estavam atacando a Terra. Hum, ele derrota ela com um tiro, ele é o último, né? Que dá o golpe, né? Ele dá o golpe, assim, ele não foi o principal nome pra vitória, mas ele que deu o golpe final. E aí, os Estados Unidos vê ele como um grande herói, como grande importância, dá poder a ele tenta se candidatar pra presidência, ele assume a SHIELD e desmantela ele e muda pra Hammer o nome. Desmantela e faz os Vingadores serem caçados, dizendo que eles não são heróis de verdade. E monta seu próprio time de Vingadores, muda, deixa de ser Duende Verde para se tornar o Patriota de Ferro. E aí eu tenho que dizer, eu acho que esse jogo a gente vai ter Reinado Sombrio. Agora vem uma coisa, eu tinha dito que Duende Verde podia aparecer no jogo, e provavelmente vai, já que o jogo naquele mapa, né, faz referência a Reinado Sombrio. O mapa tá fazendo referência a Reinado Sombrio, mas será que o jogo vai adaptar mesmo esse arco, Reinado Sombrio? Ou, como eu falei, talvez ele pegue uma mescla de vários arcos da Marvel, e aí um desses arcos que vai ter na história vai ser Reinado Sombrio. Não, eu não sei, mas eu vi ali indícios de Reinado Sombrio e mostrei lá no meu vídeo. Então, eu vou comentar. O que acontece é que começa a caçar, toma acesso ao dinheiro do Homem de Ferro e suas armaduras, né? Tecnologias, né? Aí Homem-Aranha, por exemplo, Capitão América, por exemplo, tudo fica sendo caçado. E então, o que eu acho que eu tenho que deixar claro aqui? Ele começa a caçar mutantes, né? Promove uma caça a mutantes e outras coisas. Então, complicado. Não é uma caça a mutantes a geral, tipo, eu quero exterminar os mutantes. Não. Ele quer caçar os X-Men. Ele quer criar uma utopia lá e aí mutantes que não se alinham ao governo dele não são bons. Um bagulho assim. É complicado, assim. Ele foi uma grande ameaça. E ele foi uma grande ameaça aí difícil de combater. Não era nem por ele, era pelo poder que ele tinha em mãos, por causa do que ele fez, que estabeleceu um reinado sombrio por um período, mas o cara que estava do lado dele. E isso a gente pode começar a puxar quem pode ser os personagens jogáveis.
Se fosse basear nisso, Venom, eu gostaria do Duende Verde, tá? Dele com roupa de Duende Verde, mas eu entenderia se não tivesse o Duende Verde e o Norman Osborn tivendo uma skin de Patriota de Ferro com os Homem de Ferro, entendeu? Mas eu não ia querer isso. Mas é condizente com o arco. Mas eu não ia querer isso, ok? Por isso, vou continuar mantendo o Duende Verde, né? Por favor. Daria até um diferencial pro arco. Venom, Duende Verde. Pode aparecer o Mercenário. Hum, pode aparecer o Arqueiro. Na minha opinião, até seria legal. Em vez do mercenário ser o mercenário, né? Roupa normal dele de vilão. E usar qualquer coisa pra jogar no oponente, coisa assim. Seria legal ser o arqueiro, né? Você joga com o arqueiro, mas o arqueiro não é o arqueiro é o mercenário. Seria legal. Assim como vai ter o Wolverine, e aí o filho dele pode ser o personagem Wolverine do jogo que a gente enfrenta. Acho que vai ter a Rocha Lunar, que é a Capitã Marvel, né? Tá bom que a Marvel quer esquecer da Capitã Marvel, né? Tá fingindo que não existe. Mas, né? Pô, é uma integrante dos Vingadores Sombrios. Eu acho que eles não deveriam deixar isso passar, entendeu? Os Vingadores Sombrios ainda contam também com o Ares, que na minha opinião, eu não sei se eu colocaria o Ares pra ser jogável no jogo não, tá? Não sei, de verdade eu não faço, não sei mesmo. Ares no jogo eu acho que eu não colocaria. Mas como eu falei, tem que ter o Hulk, né? E se tem que ter o Hulk pro jogo, na minha opinião, obrigatoriamente, pra você dizer que tem lá uma versão do Hulk que você pode jogar que é mal, né? Que tem poderes diferentes, que tem, não, tem poderes iguais assim, mas é pra dizer que ele tá na história. Diz que, sei lá, o Hulk vermelho tá nos Vingadores Sombrios. Eu tanco isso. Pra mim, só faz sentido ter o Ares se tiver o Thor não, o Hércules no jogo. Se tiver o Hércules no jogo, seria legal ter o Ares com um moveset igual ali no jogo. Só tipo ser uma skin pro Hércules. Seria legal. Eu acho que pode ter o Sentinela, que tá aqui, né? Então tô citando que pode ter um Hércules no jogo. Pode ter um Sentinela. Esse cara, eu esqueci quem ele é, tá ligado? Não lembro. Eu realmente não lembro. Ah, mas uma coisa, o Sentinela pra mim tem tudo pra ser até vilão do jogo, na minha opinião, né? Ele é jogável, você tem o Sentinela jogável, mas em compensação, o boss do jogo é o Vácuo. Já pensou? Seria da hora. Seria bem legal assim o boss do jogo, você talvez enfrentar o Sentinela junto com uma equipe de vilões, assim, né? Um 4 vs 4. Aí você derrota o 4 vs 4 do Sentinela, ele perde o controle e vira o vácuo. Eu ia achar muito maneiro, tá? Hum, esse cara, eu tô em dúvida se quem ele é. Ele pode ser talvez o Mercúrio? Não, né? Ou é? Não lembro quem é esse cara de verdade, ó. Do lado do Sentinela, não lembro. Eu acho que pode ter
talvez, né, se for uma surpresa, a Dazzler como uma integrante dos X-Men. Vai ter X-Men muito focado, então acho justo ter Ciclope. Acho justo ter Loki. Acho justo ter o Capuz. Acho justo ter o Namor. A Emma Frost. Acho justo ter o Pantera Negra. Thor, né? Já falei. Talvez a Rocha Lunar. E o Nova, por causa do jogo que vai ter aí, que é baseado em Cosmic Destruction. Mas talvez eles não coloquem os personagens do Cosmic Destruction, porque o Cosmic Destruction vai adaptar o arco da Annihilation, né? Aniquilação. Esse talvez o Reinado Sombrio, então talvez não entre os caras do Annihilation aqui, que vai aparecer lá, o que seria uma pena, né? Porque, pô, vai ter outro jogo aí, seria legal aparecer os personagens que o povo vai gostar de jogar lá no Beating Up e aqui. Seria uma boa jogada, mas, bom, né? Olha, eu queria dizer que não ia ter, né? Falei que talvez não ia ter, mas se ter, eu não vou ficar surpreso. Se não ter, também não vou ficar surpreso. Mas pode ter sim o Super Skrull, na verdade, né? Porque é após a Guerra Secretas, acho que pode colocar o Super Skrull. Assim como pode colocar a Gaia. Que é o personagem inventado, se eu não me engano, no. Que é o personagem inventado no CM. Entendeu? Eles podem adaptar, né? Essa personagem aqui. Essa personagem, toda essa bodega aí que a Marvel fez esquisita, né? Colocar. Mas ela parece ser muito poderosa, né? Então talvez não. No máximo acho que o Super Skrull mesmo, se eles quiserem fazer referência ao que foi o combate anterior, tá ligado? Eu ia até gostar, na verdade, de ter. De venceram a invasão Skrull, mas ainda tem sinais ali dos Skrulls, tá ligado? Seria legal. Por isso poderia ter o Super Skrull. Mas também, né, se forem focar muito no Reinado Sombrio, não acho que talvez não coloquem o Super Skrull mesmo. A gente viu ali um motoqueiro. Então, cara, eu acho que quem sabe a gente pode ter os Filhos da Meia-Noite. Integran... Integrantes dos Filhos da Meia-Noite. Não, eu quero só. Tem o Blade, que muita gente queria Blade em jogos da Marvel, então, pô, eles têm a oportunidade perfeita agora para trazer o Blade. E eu não vou dizer que eles vão trazer a Elsa, porque eu acho que não, mas eles podem trazer o Deadpool, que é mutante, né? Porque eu falei que pode ter mutante. Eu acho que eles deveriam trazer o Shang-Chi, porque vai ter coisa, eu acho que vai ter algumas coisas dos filmes. Assim como eu acho que é Filhos da Meia-Noite deveriam trazer o Cavaleiro da Lua. E aí, se tivesse que trazer mais um dos Filhos da Meia-Noite, eu traria o Homem-Coisa. Mas o Homem-Coisa eu acho que não vai vir no jogo não, tá? Agora Blade
e Cavaleiro da Lua. Acho que esses dois vêm. Junto com o Motoqueiro Fantasma fazerem os Filhos da Meia-Noite. Já falei que o Loki, o Doutor Destino, Emma Frost. Não, o Doutor Destino apareceu no trailer, né? Mas ele é da Kamala. Ó, vamos ver. Caramba, eu. Hum. Ah, treinador também? É, eu acho que pode ter o treinador então pro jogo também, hein? Aí eu acho que, além disso, pode ter quem mais? Deixa eu ver. Eu já falei o Venom, já falei o Daken barra Wolverine, né? Já falei o Mercenário barra Gavião. Ah, Viúva Negra, né? Que vai ser a Viúva Branca e Helena Belova. Não sei quem é Ragnarok. Uhum, uhum, uhum. Cara, é... eu acho que pode sim ter um a Electra, né? Fazer ponte, até porque os Thunderbolts, talvez no CM, vão ser a versão dos Vingadores Sombrios, com outro propósito. Então, quem sabe, já que Thunderbolts foi meio assim citados, eles não querem colocar alguém que já fez parte dos Thunderbolts. Pode aparecer como uma demolidora, e o demolidor é alguém que está em Nova York e é muito afetado no Reinado Sombrio e quer acabar com os planos do Norman, né? Então, quem sabe? Ó, eu tô vendo que o Ciclope aparece na história, a Emma Frost, né? Uhum. Ahn, então, gente, eu tô tentando ver, né? Mas não aparece. Cara, eu vou ver quem é esse Ragnarok.
É, quem é Ragnarok? Já entendi quem é o Ragnarok. É o clone do Thor. Até esqueci disso, mas o clone do Thor pode aparecer. Eu acho que é isso, né? Personagens que têm uma contraparte maligna podem aparecer com mais facilidade no jogo. Porque, por exemplo, a Miss Marvel não tem uma contraparte maligna. E aí, por isso que não tem contraparte maligna, provavelmente vai vir um personagem maligno do outro lado, né? Pra fazer o contraponto. Mas o arqueiro pode aparecer o mercenário, como eu falei. O Homem de Ferro. Pode ficar o Duende como, aparecendo como patriota, mas gostaria de poder jogar com ele versão Duende também. Homem-Aranha, Venom, Wolverine, Taken, entendeu? Aí Capitã Marvel, Rocha Lunar. Aí o Thor, Ragnarok, Hulk Vermelho, Capitão América, Agente Americano, entendeu? Ou outro Capitão América lá, o clone dele, maligno. Então, cara, não falta, né? Dá pra colocar alguns personagens-chave e seus retrospectos malignos. E personagens que não tem o chave também dá pra colocar, porque dá pra tu colocar vilões que também não tem uma contraparte. Então é isso, eu acho que dá pra colocar dois do Quarteto Fantástico, aí dá pra colocar Doutor Destino e como eu falei, Doutor Destino e Super Screw. Acho que dá pra colocar o Sentinela, né? Dá pra colocar o Ciclope, dá pra colocar a Emma Frost. Então, os personagens que vai ter no jogo, eu acho que é isso. E aí eu tinha dito que eu acho que podia vir Surfista Prateado, né? Que podia vir os personagens do Cosmic Invasion. Se torna mais difícil, já que se o jogo for realmente baseado em Reinado Sombrio, tá? Se torna mais difícil. Mas não é impossível. Não é impossível, mas é mais difícil. Mas esperem aí, quem sabe, no modo história, ter no modo história, a gente poder ter uma boss fight final contra o vazio. Entende? É isso. Essas são algumas ideias assim para personagens que aparecem no Reinado Sombrio, assim que tem um plot forte assim no Reinado Sombrio. Eu até gostaria de dizer que o Venom vai aparecer normal como o Venom, com as habilidades, mas pode se disfarçar de Homem-Aranha para ficar com aquela skin de Homem-Aranha preto. E para fazer um balanço do Venom, pode, sei lá, ter o Carnificina usando os mesmos ataques do Venom, grandão. Mas o Carnificina será uma skin? Porque alguém vai falar, ah, não, Carnificina skin é ser muito maligno. O bom é ele vir como um personagem jogável. É, mas não vai vir, eu acho. Então é isso. Eu acho que dá muito pra eles quererem trazer
os Vingadores, né? Aí os Vingadores Sombrios, que é uma contraparte, né? Dos Vingadores normais. Que tem Ares, por exemplo, nesse negócio, né? Tem uns membros aí. Hum, parece que o elenco também do negócio incluiu o Scar, o Gorgon, aí a Pac, doutora Junikov, então a Super e o Trickshot. Algum desses pode entrar no jogo? Não sei, nem lembro quem são esses caras lendo só o nome. É fumo também. Não querem que eu fique sendo também, né? O Caquileto, né? Então, no jogo vai ter uns personagens mais assim. Acho que seria legal ter um Magneto. Hum, né? Aí os X-Men chave. Eu acho que seria legal aparecer o Fera no jogo, mas aí a gente descobre que o Fera não é o Fera, mas sim o Fera sombrio. Seria legal, combinaria com essa ideia de contraparte. Você tem um Noturno também, que a versão dele, que ele tem uma versão maligna no Reino de Apocalipse, né? Na Era do Apocalipse. Dá pra tu puxar assim uns X-Men também pra essa temática de ter uma contraparte pra aparecer no jogo. Dá pra tu puxar os Filhos da Meia-Noite que cuidam de ameaças mais paranormais assim, né? E é por aí, fica nisso, tá ligado? Fica por aí. Acho que o jogo vai ter mais ou menos isso aí de personagem. Vai encaminhar pra esse tipo de ideia, assim, esse tipo de história. A gente ter uma história assim dos heróis tendo que, que se juntar, tendo que montar uma rebelião, tendo que fugir das forças dos Estados Unidos, assim, né? Não tá tão aos claras, porque eles não vão ser tratados como heróis, mas como criminosos, sendo que os criminosos estão agindo como heróis. Caramba, na verdade, parando pra pensar, Reinado Sombrio dá até pra misturar com Thunderbolts, legal, se eles quiserem, né? Porque o Thunderbolts, a ideia do Thunderbolts, a primeira formação era que os Vingadores sumiram e aí teve um monte de herói que tava fazendo atos heróicos para ganhar a confiança da população e mas para planos maléficos, que eram vilões se disfarçando de heróis. Putz, dá muito para colocar, hein? Um, essa formação dos Thunderbolts que tinha essa ideia. Também dá pra colocar uns personagens baseados na formação Thunderbolts que trabalha pro governo, né? Aqueles personagens que trabalham pro governo. É tipo o Hulk vermelho, né? Fazer contraparte com o Hulk, que nem eu falei. Cara, dá pra fazer um negócio legal. Diferente. Bom, de qualquer jeito. Se vai ter Reinado Sombrio sendo adaptado, podem esperar uma história pra lá de sombria. Tá uma história dos heróis estando mais acuados, de você ter um modo história do jogo de luta bem mais com tons sombrios na história, o que é engraçado, porque o jogo tava mais colorido, até vivo, né? Mas os indícios que estavam no cenário de uma história sombria.
Eu, eu tô falando dessas coisas porque eu queria fazer um vídeo falando sobre o que é o Reinado Sombrio. Brevemente assim. E coisas que podem aparecer do Reinado Sombrio no jogo, né? A gente sabe que a Marvel, quem sabe esteja aprendendo, né? Que ela fez um jogo beating up focado numa história dos quadrinhos dela, que ainda nem foi adaptada nos filmes. E agora vai fazer isso com outra. Será que eles estão querendo mostrar histórias é, relevantes, né, que tem nos quadrinhos, para em outras mídias avaliar como o povo vai ver, para trazer alguns anos depois em filme? Eles estão pensando em adaptar sem querem ver como é que a gente reage? Não sei, quem sabe. Ah, mas Reinado Sombrio tem tudo pra ser uma boa história aí adaptável pro jogo. E a gente sabe que, querendo ou não, eles vão ter que adaptar algumas coisas, porque vai ter que ter personagem que vai estar no filme dos Vingadores aparecendo aí. Eles podiam até meter um Kang, porque tem uma versão, acho que de desenho, né, que o Kang participa de um, sei lá, acho que é né, da Kabá, ou, ou dos Vingadores Sombrios. Então dá pra ter um Kang. Eu não queria Modok de jeito nenhum, tá? Mas, então nem vou falar esse cara. Mas Kang dá pra ter, Kang seria legal. Qualquer ideia dele de viagem no tempo seria bacana, tá ligado? E o Kang ajudando. O homem molecular talvez pode aparecer no jogo, né? E acho que fica bem nessa, sabe? Fica bem nessa. Eu acho que como os heróis não pararam de ser heróis e estavam sendo caçados, dá pra colocar também umas outras ameaças que não tenham muito nada a ver, mas estejam só aparecendo assim, causando confusão pra aparecer no jogo. Tipo um Dormammu da vida, algo assim. E é isso, tá? Provavelmente vai ter esses personagens mais sérios da história sendo anunciados, né? Ainda. Mas eu tô curioso, tá? Porque Reinado Sombrio não tem um Star-Lord, se eu não me engano, por exemplo. O que me faz acreditar já aí, que se eles usarem o Reinado Sombrio não vai ser uma coisa fiel, vai ser de base. A base vai ser o Reinado Sombrio. A base vai ser o Reinado Sombrio. Mas, né, não vai ser o ponto principal, não vai ser igualzinho, né? Eu acho que eles vão adaptar, que nem faz nos filmes, vão adaptar um Reinado Sombrio pro jogo. Se tiver uma história do Reinado Sombrio adaptada pro jogo, eu gostaria muito, estou muito curioso para ver como seria isso, como ficaria. Né, o que eles vão adaptar, como que eles vão colocar certos personagens que fizeram sucesso nos filmes pro jogo. Porque provavelmente deve ter um Ultron surgindo aí por causa da série do Visão. Ou talvez não, porque o Ultron já apareceu no Marvel Rivals. Então já lembram do Ultron. Mas pode ter o Visão. Né? Pode aparecer o Visão por causa da série do Visão que ainda vai ter. E pode aparecer alguns outros personagens que ainda não faltam aparecer. Vou fazer referência, né? Pra fazer referência. Acho que aproveitando o Thunderbolts, pode se bobear eles quererem colocar um espectro. A espectro, né?
Só que a versão ele masculina, porque ele é masculino nos jogos. Eu acharia muito legal se no jogo tivesse alguns vilões sendo na folha de pagamento, vamos supor, de um Wilson Fisk. E um Wilson Fisk também concorrendo para presidência ou prefeito, um bagulho assim. Porque ele já tem uma história que ele concorre para prefeito de Nova York. Já pensou misturarem as duas histórias? Norman de presidente e o seu prefeito, seu Wilson Fisk. Nossa, ia ser lindo. Lindo, lindo, lindo. Bom, o que a Marvel vai aprontar aí, né? Eu não sei. A base provavelmente vai ser o Reinado Sombrio, mas eu já tô vendo que eles vão adaptar coisas no Reinado Sombrio. Então, vocês podem esperar que calma, eu vou pensar o que eu ia falar. Vocês podem imaginar aquilo que eu disse, que talvez a gente tenha assim, ó, uma mescla assim, ó, elementos de algumas outras histórias no Reinado Sombrio. Ficaria legal, né? Uma releitura do Reinado Sombrio. E, claro, se a história não for, não tiver um modo história o jogo, então só é referência a uma HQ assim. Agora, se tiver, pô, é muito estranho, né? O mapa ter referência a Reinado Sombrio. Muito estranho. Então, né? É o que eu tô dizendo. Eu acho que podemos ter o Reinado Sombrio. Acho que a gente vai ter. Só ver como que eles vão adaptar, ver o que a gente tem que esperar, mas é isso, né? Por hora é isso. Só fiz o vídeo para poder falar sobre Reinado Sombrio. Uma história bem legal, bem bacana. Quem pode ser o vilão desse jogo, que seria o Vácuo. E fica nisso. Fica nisso, não tenho mais o que dizer. Só que, embora tenha aparecido sinais do Renato Sombrio, não é certo, né? Não vou tomar como certo, mas a gente sabe que analisando as coisas de cenário, certas coisas a gente pode muito bem às vezes deduzir coisas importantes, como história do jogo, né? Que às vezes tem disso. Então, fica isso. Será que o jogo vai ter a história do Reinado Sombrio? E vocês gostariam de conhecer o Reinado Sombrio, ler mais a história, entender coisas, por que o Loki, por exemplo, faz o, o Duende Verde atacar a Asgard, por que Asgard tá na Terra? Por que o nome do final da saga dos Vingadores Sombrios se chama o Circo? O que acontece no Circo? Como que o Carnificina morre por um período aí de tempo nas histórias durante a saga do Circo? O que cada herói passou, né? Sofreu de perseguição na história do Circo. Tudo isso aí você tem que ler, mas o resumo do que era a história do Circo e como eu ficaria empolgado com a história do Circo sendo adaptada para o jogo. E que tipo de personagens podem aparecer se baseando no Circo e até mesmo no Reinado Sombrio, eu falei, tá aí. É isso. Eu vou ficar por aqui. Mandar um abraço. Fico muito feliz, satisfeito. E falei o que eu tinha pra falar. É nóis. Ah, na verdade, vale uma menção. Se vocês quiserem aprender mais sobre o que aconteceu no circo, vão ler o quadrinho.
Ou dá uma pesquisada, né, pra só saber o que aconteceu. Se você não quer ler, quer saber o que aconteceu, dá uma pesquisada. Mas eu recomendo a leitura, entendeu? Para aqueles que gostam de ler, querem ver assim, apreciar melhor, eu recomendo a leitura, é uma boa leitura, certo? E claro, você não tá com paciência para ler, mas quer saber o que o jogo pode retratar, veja alguém que fala sobre o que aconteceu nos quadrinhos. Tem bons canais de quadrinhos que falam coisas, né? Que podem e citam esse arco tão famoso. Então fica aí.